Na primeira entrevista da série do Jornal Nacional com os principais candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, do PL, mentiu sobre diversos assuntos. Do caráter auditável das urnas eletrônicas, à quantidade de ministros do Supremo que ele já atacou. Do tempo que o governo federal levou para atender a falta de oxigênio em Manaus na pandemia, a zombaria que ele mesmo fez com a falta de ar dos doentes. Indagado mais de uma vez a respeito, Bolsonaro não assumiu o compromisso incondicional de respeito ao resultado das eleições de outubro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi o primeiro a participar da série de sabatinas do Jornal Nacional com os candidatos ao Palácio do Planalto mais bem colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 28 de julho. A entrevista durou 40 minutos. Logo no início, ele foi questionado sobre os repetidos ataques sem fundamento que tem feito ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Se tiver moral, um pingo de moral, Mr. Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Confrontado com o fato de ter chamado Alexandre de Moraes de canalha, Bolsonaro alegou que isso aconteceu porque a temperatura havia subido, mas que agora a relação com o ministro estaria pacificada. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional, candidato. Bolsonaro também respondeu a pergunta sobre o compromisso dele com o resultado das urnas em outubro. O presidente colocou condição para aceitá-los. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar? Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Outro tema da entrevista foi a conduta do governo e a atitude do próprio Bolsonaro diante da pandemia de Covid. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse: e daí? Eu não sou coveiro?
Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. Oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. A informação é falsa e foi desmentida pelos britânicos. Em outro inquérito, a delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, disse ter encontrado indícios de que o documento citado por Bolsonaro foi produzido por assessores do presidente. Ao SBT News, o ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, disse que o documento foi feito por ele. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Foram 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio para as pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Não é verdade. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Candidato, sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Ah, bom, então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Para eu completar a minha frase, muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? O senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende? Nós separamos os dois trechos do ano passado em que Bolsonaro imitou, sim, nas redes sociais, pessoas com Covid sofrendo de falta de ar. Você vai para casa, quando você estiver na falta de ar, você vai para o hospital. Quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Se não tem nenhum remédio comprovadamente científico. As cenas de imitação dos doentes lideraram os rankings de busca na internet logo depois da entrevista. E assim, a negativa de Bolsonaro se tornou a mentira mais flagrante dele na entrevista. Mas houve muitas outras sobre a própria pandemia, como as repetidas referências, a gente viu aí, do presidente a um tratamento precoce, que não existe, nunca existiu, a não ser falso tratamento precoce, e a insistência em dizer que o governo federal foi rápido em providenciar oxigênio para Manaus. Aconteceu o contrário disso. E mentira também sobre outros assuntos, como urnas eletrônicas e a quantidade de ministros do Supremo que o presidente já xingou. Fora isso, 2 pontos a anotar. Primeiro, Bolsonaro foi à entrevista visivelmente disposto a seguir a ala do seu entorno que não queria que ele criasse confusão diante da audiência do Jornal Nacional. Mas daí a não mentir é outra coisa. Segundo, o apagão do presidente diante de todas as perguntas que exigiam dele dizer
o que pretende fazer com o país se for reeleito. Quai, seu app de vídeos curtos.